Eu creio que é inconcebível pensar nessa geração sem a internet. As crianças hoje já nascem, podemos dizer, com um computador na mão. Eles conseguem entrar na rede, se conectar com o mundo através da internet. E as nossas crianças hoje, elas sabem muitas vezes mais a respeito disso do que nós mesmos, os pais, os adultos. É impressionante ver, desde pequenininho, eles já dominam essa arte. Eles já se conectam, nos ajudam, vão lá e vêm, entram, passeiam, viajam, navegam. Eles fazem tudo. Mesmo os bem pequenos, antes mesmo de aprender a ler, antes mesmo de ir à escola, eles já estão dominando a internet, já estão se envolvendo, talvez dominando não, mas estão se envolvendo, estão mexendo, estão trabalhando com ela. No passado, essa era uma geração, a nossa geração e outras mais, a gente tinha dificuldade com o manejo do mouse e de outras coisas. As nossas crianças não têm nenhuma dificuldade com isso. Isso, de certa forma, faz com que eles se conectem com o mundo. O mundo entra dentro da nossa casa. O mundo entra, ou melhor, não entra, mas o mundo fica nas mãos dos nossos filhos enquanto eles estão ligados à internet. E, com todo o benefício que isso pode trazer, certamente isso também traz algumas dificuldades grandes para o dia a dia, para o processo de vida dos nossos filhos. Como pais, precisamos estar alertas aos perigos que a internet traz para dentro da nossa família, para dentro da nossa casa. Eu quero trocar umas ideias com vocês em algumas coisas que eu andei pensando, pesquisando e verificando que trazem dificuldades e problemas para os nossos filhos. Primeira delas é o isolamento. A criança, quando está conectada, quando ela está ligada, ela está com o mundo inteiro. Isso dá uma pseudo-sensação de que ela está com muitas pessoas. Tanto é que você observa o seu filho lá no quarto, ele tem não sei quantas abas abertas no computador. Ele está falando com alguém no Face, ele está respondendo alguém tweetando, ele está em várias redes sociais, mas ao mesmo tempo ele está sozinho ali, sozinho de frente para a máquina. Então isso provoca um processo de isolamento para ele. Ele está com muita gente, mas na verdade não está com ninguém. Os relacionamentos com pessoas desconhecidas é outro perigo que a internet traz. Os nossos filhos, as nossas crianças vão se relacionando com pessoas que elas não conhecem. Então elas ficam à mercê de relações completamente desconhecidas. Como que vai saber se a pessoa é uma boa pessoa, se tem uma boa estrutura familiar, se tem uma boa índole, se tem boas intenções? Você coloca ali diante daquele computador, o seu filho fica à mercê de qualquer tipo de influência que essas pessoas que nós desconhecemos, possam passar para ele. Às vezes até fala assim, não mãe, é uma pessoa bacana, já falou de si, mas quem garante que as informações via rede que ele está passando são informações reais, são informações que realmente são verdadeiras a respeito dele. Uma outra coisa muito importante que a gente precisa ver como um grande perigo são as influências de ideias irresponsáveis. Quantas histórias nós já ouvimos através de jornais, de noticiários, de informações que são dadas através da internet que não são corretas. Recentemente tivemos aí uma informação de uma pessoa famosa que foi colocada na rede que ele faleceu. E de fato ele não faleceu, está vivinho aí. Ele mesmo deu depoimento dizendo que isso era conversa fiada. Então, informações, ideias equivocadas, erradas, que não estão de acordo com a realidade, e os nossos filhos estão ali à mercê. Hoje, às vezes, quando tem uma dúvida, o nosso filho fala, vai lá, pesquisa na internet que você tem a resposta. Nem sempre as respostas que a internet nos oferece são respostas corretas, verdadeiras e de acordo com a realidade. E isso pode ser um perigo dentro da vida do nosso filho que está ali vulnerável à mercê desse processo da internet. Um outro aspecto muito importante que a gente precisa cuidar é o pouco enfrentamento com a realidade. Quem vive muito dentro da internet, quem vive muito ligado, conectado à rede, começa a ficar um pouco longe da realidade. Por quê? Porque ele começa a lidar somente com a máquina e ele pode desenvolver e criar um universo paralelo. Ele fantasia uma realidade que não é existente, porque a facilidade com o mundo, com a rede, faz com que os seus pensamentos possam viajar e ele acaba criando um mundo de fantasia.
Eu estou falando assim de perigos, gente, de caminhos que os nossos filhos podem ser conduzidos e que a gente às vezes desconhece. Quando a gente muitas vezes vem a tomar o conhecimento disso, pode ser muito tarde. Isso pode trazer dificuldades. Uma outra dificuldade é a exposição à pornografia. Você, mesmo de uma outra geração, você tem contato com a internet e você sabe do que eu estou falando. Os nossos filhos às vezes estão ali abrindo páginas e vendo coisas a princípio sem maiores problemas e dificuldades, quando de repente é jogado um link bem na frente dele e que se ele for por aquele caminho, ele pode ir para lugares que você, como pai, como mãe, jamais gostaria que ele trilhasse. A exposição à pornografia é muito forte, muito intensa e existe uma liberdade nisso. Por isso você precisa estar alerta. Filho sentado, não temos mais nem muitos computadores de mesa hoje, muitos notebooks. Então a criança fica sentada, o adolescente com o notebook no colo, virado para ele. O pai e a mãe entram na sala, ele um triscar de dedo já muda completamente a tela. Então realmente é uma vulnerabilidade muito grande e a gente precisa estar alerta, a gente precisa ter cuidado. Essa privacidade sem discernimento é uma coisa extremamente perigosa na vida dos nossos filhos. Torna-se privativo porque é muito particular, é quase uma cabine fechada, né, blindada, que ele se coloca diante da tela do computador. Mas as crianças pequenas e mesmo os juvenis, eles não têm o discernimento necessário, por conta da idade ainda, para saber aquilo que é extremamente maléfico e pode trazer prejuízos muito grandes para a vida deles. Nós, os pais, é quem temos que estar de olhos abertos, cuidando disso. Um outro perigo grande que a gente precisa estar preocupado com isso é a dificuldade dos nossos filhos na rede de assumir sua identidade. Alguns até se posicionam com pseudônimos, né? Alguns modificam a pessoa que é na descrição, mandam fotos que não são suas, né? Então eles vão modificando um pouco esse processo da sua própria identidade, para que possa parecer uma outra pessoa, uma pessoa melhor, mais bonita, mais aceitável, que os outros vão querer. Então, né, mais gordo, mais magro, mais bonito, mais feio, mais baixo, mais alto, enfim, eles vão tentando se modificar para tornar agradável para o que o outro quer. Queridos, isso é extremamente perigoso. Eu quero também falar um pouquinho para vocês sobre as redes sociais. Eu tenho ficado perplexa de ver, de observar, e muitas vezes dentro da nossa própria casa, com os nossos filhos. Quem tem filhos adolescentes compreende como ninguém o que eu estou falando agora. As redes sociais é uma realidade na vida não só das crianças, como de todo mundo. E o vício às redes sociais é uma coisa impressionante. Olha que a primeira coisa do dia que você como pai e mãe faz, muitas vezes é pegar o seu celular e acessar as redes sociais. Para ver quem falou, quem não falou, quem disse, quem não disse, onde que está, onde não está. Imagine os nossos filhos. A vida deles hoje em dia tem sido essa questão. Está conectado com as redes sociais. Existe uma moda agora que é do tal do selfie, né? Tirar suas próprias fotos e postá-las. Isso é uma coisa impressionante. Já diria no passado aí que alguns estão caminhando, estão indo se enveredando por o caminho do narcisismo, né? Tira-se foto em várias posições, caras e bocas, vários jeitos e começa a postar na esperança de receber uma cutucada, na esperança de receber uma curtida, porque isso, entre aspas, faz com que ele se sinta admirado, aprovado pelos colegas, pelos amigos, pelos professores, pela sociedade, pelas pessoas que cercam. Então é impressionante ver quantas postagens eles fazem por dia de si mesmo, em várias posições, de vários jeitos. Queridos, isso é um problema. Pode a princípio não ser, tomara que ainda não tenha chegado nesse aspecto, mas com o passar do tempo, essa incidência dessas postagens, ela vai provocando uma super necessidade de admiração e aprovação, ao ponto que não sai de casa com aquela roupa sem antes postar e ver quantas pessoas vão curtir. Se tiver muita curtida, então pode sair, porque daí aceitou, todo mundo gostou e tal, e vale a pena. Isso é uma coisa tremenda, quer dizer, não é mais o que eu penso sobre mim, o que eu vejo em mim, é o que os outros veem, o que os outros pensam. Isso é um processo assim bem sutil, mas que está levando assim de forma terrível os nossos adolescentes.
Uma outra coisa importante que nós precisamos tirar tempo para pensar, analisar e trabalhar com os nossos filhos é o que as redes sociais têm feito com relação à autoestima deles. A desconstrução da autoestima. Se os pais começam a valorizar alguns pontos importantes na vida dos filhos, né, dizerem, olha, você é inteligente, você consegue, você pode. Essa questão das redes sociais vem atrapalhar isso, porque se não recebem as curtidas suficientes, se não recebem, né, as postagens ali, as aprovações das pessoas, dos amigos e dos colegas, então passa a ter um sentido de que eles de fato não são como os pais estão dizendo. A colocação dos pais, o que os pais dizem, o que os pais pensam, passa a não ter sentido, passam a não ter significado para os nossos filhos. Uma outra coisa importante que a gente precisa lembrar é o pensamento massificado. Nas redes sociais, o pensamento se torna extremamente massificado. O que um pensa, todo mundo tem que pensar igual. Então é impressionante, quando tem uma foto, alguma coisa que foi muito curtida, todo mundo tem que curtir aquilo. Porque se gostaram, também tem que gostar. O que vão pensar se eu não gostar como todo mundo gostou? Então os vídeos que todo mundo assiste, vamos assistir mais. E é uma coisa que vai levando a outra. Se teve muita busca, muita procura, todo mundo vai para lá para buscar mais e procurar mais. É um pensamento massificado. O que um pensa, todo mundo tem que pensar. Isso acaba destruindo o pensamento individual da criança, do jovem. Ele não pensa mais como um indivíduo, ele pensa como massa. O que todo mundo acha, ele também acha. Uma outra dificuldade grande também são a questão das mentiras. As mentiras que são colocadas, porque o mundo virtual aceita todas as coisas, não é verdade? O mundo virtual aceita tudo. O mundo real é que não aceita, porque ali você está presente, você está vendo, você está observando todas as coisas. Então você vê o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. Mas o mundo virtual, tudo que você falar, o que você colocar, o que você postar, tudo é aceito, porque está fora da realidade, está diferente da realidade. Nós vimos muitas dificuldades, muitos problemas que a internet vem trazendo. Nós já conhecemos os benefícios, por isso não vamos nos concentrar neles. Agora, como pais e mães, nós somos responsáveis por cuidar dos nossos filhos nesse aspecto também. Então eu quero dar algumas dicas, algumas coisas, porque cada vez que a gente tira uma coisa dos nossos filhos, nós precisamos substituir. Não podemos tirar o tempo que eles gastam na internet e deixá-los sem fazer nada, sentado. Você sabe o que acontece? A criança não aguenta, ela não suporta. Então, se a gente vai tirar a internet, ou vai reduzir, ou vai diminuir, no mínimo a gente precisa substituir por outra coisa ou dar outras opções para os nossos filhos. Então, umas dicas de algumas coisas bacanas, diferentes que eles podem fazer. Alguns gostam e têm o dom da música. Você precisa aprender a conhecer um pouquinho mais o seu filho para que você o ajude a desenvolver o seu dom. Alguns gostam de escrever, outros de ler, outros de ouvir música, outros de compor, de tocar um instrumento. Então é a hora de você observar o seu filho e ver qual a possibilidade existente nele. Qual o dom que Deus deu para ele e que você pode investir nisso para que ele possa conseguir desenvolver-se nesse aspecto, substituindo o tempo que ele usa na rede para poder exercer essa prática daquilo que é habilidade sua, que já foi colocada por Deus em seu coração, em sua vida. Uma outra coisa importante também que você como pai e mãe precisa fazer é o tempo. Dedicar tempo com seus filhos. Os pais trabalham muito, correm muito e os filhos ficam à mercê aí das redes sociais, de amigos que curtem para lá e para cá. Então estabeleça um pouquinho de tempo por dia com seu filho. Não precisa ser muito tempo, porque eu sei que você não dispõe de tanto tempo. Mas um tempinho para você sentar com ele, ouvir, conversar, ver o que ele fez, o que deixou de fazer. Assim também ajuda você a saber o que ele anda fazendo, né? Porque na verdade você chega do trabalho e você nem sabe onde ele ficou toda a tarde ou toda a manhã, período que ele não estava no colégio. Um outro aspecto importante são os esportes. Estimule, incentive seu filho a se envolver em atividades esportivas. Coloque ele natação. E se você diz, Dilene, mas eu não tenho dinheiro para pagar a escola para essas coisas, estudar tênis, natação, basquete, futebol, tudo isso é dinheiro, tudo isso é custo. Nem sempre. Às vezes nas cidades maiores e grandes existem clubes, existem entidades da prefeitura que recebem crianças assim para poder ajudá-los, treinar, ensiná-los algum tipo de esporte. Isso é uma coisa importante e vai ajudar muito. E para encerrar eu quero dizer para você assim, se você não consegue substituir, não consegue estar presente, então presta atenção uma coisa aqui. Não esqueça, determine o tempo que o seu filho pode ficar na internet. Não deixe ele livre. Todo o tempo do mundo, que a hora que ele quiser ficar, ele fica. Queridos, você tem pouco tempo agora, pouco tempo te resta, pai e mãe.
Logo, logo teu filho vai sair de perto. E quando ele tiver a autonomia dele, se ele não aprendeu agora o que é bom, o que não é, o que pode, o que não pode, quando ele tiver a autonomia própria, ele vai entrar de cabeça fazendo aquilo que é desejo dele. Então agora é hora de ensinar. Agora é hora de mostrar o que é bom, o que faz bem. Um dia ele vai escolher, mas você vai fazer a sua parte como responsável, como pai, como mãe, para cuidar do teu filho e colocá-lo no caminho bom. Porque é a atribuição minha e sua como pais ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar.